Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convidamos a todos que peguem os seus próprios livros do Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos fazer o nosso estudo e possam acompanhar a leitura. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Mas inicialmente vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao Mestre Jesus pela luz que nos dá, pelo caminho que nos indica para que possamos nos desenvolver. Agradecemos também aos irmãos espirituais que nos acompanham e que possibilitam que neste momento tenhamos a paz, a harmonia suficiente para esse estudo. Que Deus abençoe a todos com paz, amor e saúde. Então, meus irmãos, o capítulo 15, ele se inicia com citações ao Evangelho. A primeira delas é o de que precisa o Espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. Então, está indicado assim, palavras de Jesus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Logo em seguida, o livro nos mostra um outro texto evangélico, esse falando da parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano se desenrola dessa maneira, segundo as palavras de Jesus. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Isso Jesus estava reunido, com as pessoas, e um doutor da lei levantou-se, tomou a palavra e fez essa pergunta a Jesus para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás.
Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então é agora que Jesus vai iniciar a parábola. Ele diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-a no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Jesus perguntou assim: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei então respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então respondeu para ele: então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, meus irmãos, vejamos essas 2 passagens, né, que nós possamos entender exatamente o desenrolar dessa passagem. A primeira parte, a primeira citação evangélica, ela aconteceu quando Jesus, uma vez em Jerusalém, foi chamado pelos aqueles que o seguiam para que apreciasse, né, os monumentos, né, todas aquelas construções ostentosas que tem em Jerusalém, e Jesus olhou aqueles monumentos e disse assim: olha, dia haverá em que não ficará pedra sobre pedra de todas essas construções. E isso escandalizou a todos aqueles que ouviram. E Jesus começou a informar para eles como seriam as coisas no final dos tempos. Então, quando ele começou a explicar isso, ele entrou nesse assunto, já em outro local, quando estava reservado para os seus discípulos, e falou do momento do que a gente chama do julgamento final, né? O julgamento final, em que o rei, né, que faria o julgamento, iria separar, né, aqueles que o seguiam daqueles que não o seguiam. Então nós temos que entender que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. É isso que nós vemos aqui no texto seguinte. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, naquela primeira passagem que nós vimos aqui do Evangelho, Jesus justamente coloca que no momento em que haverá esse julgamento, temos que entender que isso é uma coisa figurada, que Jesus estava se utilizando, uma forma figurada, para mostrar que os espíritos um dia serão julgados, né, na sua própria consciência, do que fizeram de caridade, do que fizeram de bem. Se usaram da caridade todos os momentos em que se apresentou essa necessidade.
Então, ele dá como exemplo a ele mesmo, ele fala: todas as vezes que vestistes a um pobrezinho que precisava de roupas, toda vez que destes alimento àqueles que estavam com fome, o fizestes a mim mesmo. Então isso é uma coisa muito interessante da gente entender, porque as pessoas cegas no seu egoísmo, muitas vezes pensam em fazer caridade, mas elas como que escolhem aqueles que eles querem fazer a caridade, aqueles que seriam merecedores da sua caridade. Isso é a utilização do egoísmo, né? Que você seleciona aquele um ou outro que você entende que mereça a sua caridade. Mas a caridade ela tem que ser feita a todos, indistintamente. Todo aquele que bate a sua porta, todo aquele que lhe pede, todo aquele que está necessitado é merecedor da caridade. E Jesus ele diz bem claro: quando fizeres o bem a qualquer um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim mesmo. Então, o assunto caridade é um assunto que Jesus sempre privilegiou como o caminho para que nós pudéssemos praticar o Evangelho, praticar a doutrina que ele nos ensinou. Praticar a caridade, mas sem ostentação, sem querer praticar A ou B, sem escolher quais são as pessoas. Usar da humildade. Tem pessoas que praticam a caridade humilhando aquele que está recebendo e entende que aquele que recebe a caridade tem que se humilhar para poder pedir, para poder receber. Isso é uma outra faceta do orgulho que muitas vezes nós estamos contaminados. A caridade verdadeira é uma caridade anônima, é uma caridade em que você não se vangloria e que você não humilha aquele que recebe. É quando você olha para o seu irmão de igual para igual e o ajuda por ele ser seu irmão e por ele estar necessitando de ajuda. Não porque aquele ato será levado em consideração por quem quer que seja. Então esses pormenores da caridade são muito importantes e Jesus trata deles de uma forma bem clara nas orientações que dá aos seus discípulos. Seguindo um pouco mais à frente no texto do Evangelho, vamos ver que ele continua explicando esse quadro do juízo final que ele traçou. Então, diz assim o Evangelho: no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Isso é importante a gente entender essa orientação que os Espíritos nos dão, porque tem gente que acredita fielmente, né, no juízo final, numa catástrofe, né, que acontecerá na Terra, o fim do mundo, né, como costuma se dizer de uma maneira mais popular. Então Jesus, ele quando abordou essa temática, ele usou de alegoria justamente para impressionar as pessoas que existiam naquela época. Eram pessoas que não conseguiam compreender as coisas puramente espirituais. Então ele se fez entender, quer dizer, ele colocou o ensinamento num nível que as pessoas pudessem entender, e para isso ele teve que usar dessa alegoria de um rei que julga, de bodes e ovelhas, né? De fogo eterno, de condenação, de serem convidados para uma mesa farta do Pai. Então, todas essas situações são alegorias. Nós, espíritas, temos que entender que
o assunto predominante que temos aí, a temática predominante é o estágio espiritual em que nós estaremos no nosso futuro. O que nós esperamos do nosso futuro? Então nós temos que trabalhar para que nós possamos evoluir, possamos nos modificar e nos desenvolvendo, aspirar uma melhor condição espiritual. E para isso nós estamos aqui tendo a oportunidade aqui na Terra. Então não se esqueçam, meus irmãos, que enquanto nós estamos aqui no planeta encarnados, há milhões e milhões de espíritos que estão no entorno esperando uma oportunidade para poder virem até aqui também se encarnarem. Que o espírito, ele tem uma vida, ora no mundo espiritual, ora aqui no mundo encarnado. Que ele no mundo espiritual, o espírito se prepara, ele estuda, ele faz o planejamento das encarnações dele, ele se aprimora, porém, é aqui na vivência na Terra, é através da reencarnação, da vivência que nós temos aqui uns com os outros encarnados, que nós praticamos aquilo a que nós nos propomos. Então, toda aquela preparação que ocorre no mundo espiritual, ela visa a que nós aqui no mundo terrestre, no mundo material, possamos praticar aqueles ideais, praticar a lei de amor, praticar a lei de Deus. Então, existem muitos que quando estão na espiritualidade e entendem, né, como a coisa funciona, se propõem, né, a grandes desafios, que vem a vir como encarnados aqui e passarem por grandes provações, grandes desafios para poderem mais rapidamente se desenvolverem. E isso é um ledo engano, porque nós, quando estamos aqui com essa roupagem de carne, né, que na hora que nós sentimos a dor, sentimos a fome, sentimos o frio, sentimos o temor, inerentes, né, pela conservação da nossa integridade, nesses momentos as coisas ficam um pouco embaçadas, aquela vontade, aquela força de vontade tão grande que existia no mundo espiritual, ela muitas vezes sucumbe às dificuldades e o espírito às vezes perde a oportunidade do seu desenvolvimento. Mas aqueles que lutam para se melhorar, que lutam para aproveitar essas oportunidades, eles têm que fazer uso, né, de atividades que privilegiem o amor uns aos outros, amar a todos, né, como nós gostaríamos de ser amados. São as máximas que o Cristo nos ensinou. E a prática da caridade é a grande demonstração desse amor, uma caridade sincera, aquela caridade que visa auxiliar, que visa o benefício a ser dado a outrem e não a si próprio. Então, tudo isso a gente pode entender desse quadro, né, que alegoricamente Jesus pintou. No segundo exemplo, nós também temos uma outra complementação, né, em que se fala do que é, né, a verdadeira caridade. Então você veja o exemplo, ele conta que num caminho desses das estradas lá da época, uma pessoa foi assaltada por ladrões e levou pancadas, foi desprovida das suas coisas e ficou caída no chão lá, todo machucado. Então eis que passa um sacerdote. Então o que é o sacerdote? O sacerdote, né, para aquela gente, para aquela religião e para muitas outras religiões do mundo, o sacerdote é um homem próximo a Deus, né? É como se fosse um intermediário entre os homens e Deus. E o sacerdote passou, viu aquela cena e fingiu que não era com ele e continuou o passo dele e deixou lá o camarada caído do jeito que estava. Logo depois passa um levita. Então quem era levita? Então levita, dentro daquelas classes, né, que tinham lá na Judéia, eles eram as pessoas de uma tribo que era destinada, uma das tribos de Israel, né, destinadas a trabalhar nos templos, né, a conservar, a manter os templos. Então era também uma pessoa, vamos dizer assim,
acostumada a lidar com os aspectos religiosos, zelosa das tradições, dos rituais, de todos os valores que a religião deles tinha e praticava. Então esse levita, conhecedor de todas essas coisas da lei, ele passa e também percebe a pessoa caída lá e também ignora e vai embora. E logo depois vem um samaritano. E quem era o samaritano? Então o samaritano, dentro daquela situação, né, que viviam os povos, ele era um povo assim meio desprezado. Poderíamos dizer que o samaritano, naquela época, é como se fosse um protestante, né, em relação ao mundo cristão. Então ele não era bem visto pelos judeus mais ortodoxos, pelos judeus que seguiam a religião de uma maneira assim mais assim, radical, mais dura. Então os samaritanos eram tratados assim com separação. E esse samaritano passou e sentiu dó daquela pessoa. Ele se sentiu conduzido a poder auxiliá-la, a poder ajudá-la. Então, você veja como são as coisas. Ele fez o que? Ele pegou, ajudou, socorreu, levou para um hotel, pediu que fosse hospedado, uma hospedaria, que ele fosse cuidado. E aí o doutor da lei, que queria pegar, né, Jesus em contradição, que perguntou para ele, né, como é que poderia fazer realmente para amar ao próximo. Então Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta a ele, desses três do exemplo que eu lhe dei, quem que realmente foi o caridoso? E aí o doutor da lei, na memória, falou, não, foi aquele que socorreu o cidadão que estava em necessidade. Então, você veja como são as coisas. Então, Jesus diz o que para ele? Façam o mesmo, pratiquem a caridade. Então, é mais um reforço que nós temos de que a caridade, você não tem que ser religioso, você não tem que ser conhecedor da religião, das leis, não tem que ser uma pessoa rica, não tem que ser uma pessoa poderosa, você tem que ser apenas uma pessoa que pratica o amor. Isso que é o fundamental para praticar a caridade. E na fase final aqui do nosso texto evangélico, está escrito assim, naquele julgamento supremo, isso está se referindo ainda àquela parte do julgamento final. Quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo, ou seja, o aparelho inquisitório, a condenação? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Então ele está se referindo no momento do juízo final, que tipo de questão será colocada para aquele que está sendo julgado? Será perguntado a ele se ele preencheu alguma formalidade? Quem era a pessoa, qual era o cargo que ela tinha? Não. Será inquirido tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim, aí Jesus dizendo, passai à direita, vós que assististe os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé, ou seja, vai ser perguntado que religião você seguia, faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, mais uma vez, os Espíritos ressaltam
a importância da prática da caridade. Em João 13, tem uma passagem lá em que, aliás, João, a carta de João aos Coríntios, carta primeira aos Coríntios, capítulo 13, em que João diz assim, que a caridade é a mais nobre das virtudes. Então, vocês vejam, é através da caridade que o homem conseguirá se modificar, conseguirá se transformar num ser espiritualmente mais evoluído. Então, não basta que você adote essa ou aquela religião. Não basta que você pratique este ou aquele rito. Não basta que você se declare religioso, que você se declare crente de Deus. Você tem que praticar aquilo que faz. Tem muitas pessoas que se dizem religiosos e que oram, né, ao Pai, oram a Jesus e a outros espíritos, santos e protetores, e que oram sempre no sentido assim, pedindo que eles lhe protejam, que eles não deixem que nada de mal lhe aconteça, que eles o preservem de todas as dificuldades. Vejam só, essas pessoas estão passando para Deus, para Jesus e para as outras entidades a responsabilidade pela condução da sua vida. Então, nós temos que entender que aqui neste planeta, nós viemos aqui para aprender, para praticar aquilo que supostamente tenhamos aprendido em termos de lei de Deus, da doutrina de amor, de paz, a doutrina que nos ensinou Jesus. Nós temos oportunidades as mais variadas, e essas oportunidades às vezes são dolorosas, às vezes as oportunidades se apresentam como sofrimentos, como dificuldades, e que nós é que temos que nos mostrar em condições de superar essas atividades. Nós podemos pedir a Deus e orar pedindo ajuda, pedindo forças, mas não que Ele nos livre de passar pelas dificuldades, porque é através da superação das dificuldades que o ser cresce e que nós cresceremos. É através da superação das dificuldades que nós mostraremos a nós mesmos a nossa capacidade, que nós mostraremos a nossa força, nós mostraremos a nossa fé. E uma das maneiras de você superar isso é justamente a prática da caridade. A prática da caridade, ela enaltece o ser. Ela, lembrando que uma caridade, para que você possa praticar uma caridade, você tem que ter a benevolência em você, você tem que ter a intenção de praticar o bem. Não basta você pagar um dinheiro, dar uma esmola para se livrar daquela pessoa que o está atormentando com seus pedidos. Você tem que ter a intenção realmente de praticar o bem. A isso está presa a caridade. A caridade é uma demonstração de beneficência. A caridade, ela nos alavanca para melhor compreendermos a nossa situação espiritual, as nossas limitações, e também ela nos alavanca no sentido de progresso, de progredir. Então, meus irmãos, esse capítulo, Fora da Caridade não há salvação, é um grande chamamento, é uma grande convocação, e nós desejamos passar a vocês esse texto, essas reflexões, para que vocês possam, por si mesmos, analisarem o contexto, analisarem as suas atuações, as nossas atuações, porque eu também faço isso, me incluo, e visando se nós estamos realmente nesse caminho que Jesus aponta como o único caminho para o nosso desenvolvimento espiritual, se nós realmente estamos superando essas dificuldades. E tenhamos fé. O Mestre Jesus, ele não abandona nenhum de nós. Todos nós teremos o apoio, teremos os nossos mentores espirituais do nosso lado, nos auxiliando, nos orientando, mas tenhamos fé, peçamos força para que nós possamos superar as dificuldades e poder colocar na prática o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, aqui encerramos esse estudo e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade
pela oportunidade dessas reflexões, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais as orientações do Mestre Jesus. E que possamos juntos, unidos pelo amor do Cristo, marcharmos para o nosso desenvolvimento espiritual e para o auxílio a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos e deixe até breve para vocês, até um novo estudo. Muito obrigado.